algumas informações aqui, alguns membros estão com dificuldade de internet, tá? Pitágoras, o FOPA vai atrasar um pouquinho, então, quando você achar a Mônica que você queira começar, Acho que a né, gente pode já tem começar. 12 minutos, né? Então, eu comecei aqui já a gravação. Na verdade, eu quero mais agradecer, né, ao Emílio, a Lene e a Paula por estarem aqui com a gente. Depois as pessoas, conforme forem se juntando, né, a gente pode depois tirar outras dúvidas que eles, né, têm por não terem assistido desde o início. Mas agradecer a vocês por estarem aqui com a gente. É uma etapa bastante importante, né, do Programa de Apoio a Projetos Locais do Instituto Alcoa. A gente chegou nesse momento, né, de priorização dos projetos. Tivemos algumas etapas anteriores, com o apoio do FICAS, né, da Márcia, da Rosana e da Nazira, fazendo toda a avaliação técnica e documental dos projetos que foram submetidos no edital. Nós temos 9 projetos que chegaram nessa etapa para serem priorizados, né? Então, a gente tinha recebido, quer dizer, Juruti, né, recebeu 12 projetos, e aí nessa avaliação que foi feita preliminarmente, a gente excluiu 3 projetos, e 9 serão avaliados, então, pelo Conselho. E aí, como eu estava dizendo, né, a Bárbara dividiu em 3 grupos, e cada grupo vai avaliar 3 projetos. Para ajudar nesse processo da avaliação, vocês vão receber, né, todas as informações, então a ficha de inscrição do projeto, o formulário de cronograma e orçamento, vídeos, o vídeo que foi produzido, fotos. Esse material vai ser encaminhado para vocês pela Bárbara. Imagino que até amanhã, mas vou confirmar essa informação com ela. E vocês vão preencher, então, o instrumento de priorização, que será apresentado para vocês logo mais. Nós dividimos esse instrumento em um instrumento para projetos de educação e projetos de geração de trabalho e renda. Então, a gente tem algumas perguntas que são específicas, né, para cada tema. Então, ele foi dividido nessas, a gente fez essa divisão para aperfeiçoar esse processo aí de priorização dos projetos. E aí nos encontraremos no dia 28, na terça-feira da semana que vem, presencialmente, né, para receber essas 9 organizações. Uma delas não fica em Juruti, então provavelmente vai entrar de forma online, para poder fazer a sua apresentação também. É um momento que a gente tem para tirar dúvidas, né, com as organizações, e depois, separadamente, sem a presença dos representantes das organizações, é que a gente vai fazer uma avaliação em conjunto, né, para validar as notas que foram dadas nos projetos e para a gente conversar sobre eles, né, para a gente chegar num consenso sobre a priorização. Então, no momento que as organizações estiverem apresentando, a gente vai usar o tempo com elas, né, com eles, somente para tirar as dúvidas. Tá? Então, eu vou passar aqui para a Márcia, para começar a apresentação. A gente tem um material, né, material bastante robusto. Enquanto a Márcia está apresentando, ela não consegue verificar se alguém levantou a mão para tirar dúvida. Então, se vocês quiserem colocar a dúvida no chat, eu vou respondendo e depois, no final da apresentação da Márcia, a gente retoma essas dúvidas. Bom? Eu tô vendo a minha imagem na tela, estou vendo ela bem distorcida, então, não sei como vocês estão vendo. Acho que vou fechar a minha câmera, né? Não sei se dá certo. Eu acho que melhor. Eu vou desligar a minha também, tá, para melhorar um pouquinho da qualidade da internet, da conexão. Tá bom. Vou pedir para vocês fecharem os microfones e a gente vai... Eu vou compartilhar uma apresentação aqui. Apareceu aí? Para mim, sim. Sim. Então, tá bom. Então, vamos lá. Sim.
Obrigada. Vou apresentar e, como a Mônica disse, se puderem, vão escrevendo as dúvidas e aí no final a gente esclarece, tá bom? Nós estamos com esse edital de 2022. Eu não sei se todos já conhecem o edital, mas como vão analisar os projetos, é importante que conheçam. E vocês podem encontrar nesse endereço que está no pé desse slide, vocês vão receber essa apresentação, então não se preocupem em copiar, tá? E lembrando algumas coisas do edital de 2022, lembrando que o Programa de Apoio a Projetos Locais do Instituto Alcoa, ele vem trazendo novamente como destaque, né, a importância da educação, e aqui a gente está falando do ensino fundamental, primeiro ao 9º ano, e sobre o desenvolvimento dos territórios e com recorte para os projetos de geração de trabalho e renda e empreendedorismo. Então, esse edital, ele trata do apoio financeiro a esses projetos, mas também o apoio técnico, que os projetos recebem desde do momento da inscrição até o seu término, né, com acompanhamento das prestações de contas e tudo isso. E onde, nesse ano, de onde vieram os projetos, então, de acordo com o edital, poderiam vir dessas 3 regiões, onde a Alcoa está presente, Juruti, Poços de Caldas e São Luís, e da região de Juruti, das cidades de Juruti, Óbidos e Santarém. Então, nós não tivemos nenhum projeto que chegasse até agora que seja de Óbidos, né? Vocês vão ver depois quais são os projetos. Novamente, como já foi no edital do ano passado, são possíveis várias linhas de atuação, são aceitos projetos que se enquadrem nessas linhas de atuação, e do ensino fundamental, não só os que são voltados para os estudantes, mas também os que são voltados para a formação dos profissionais da educação. Os projetos também que surgiram em decorrência da situação causada pela pandemia, das necessidades de aulas virtuais, do preparo, né, das escolas e dos educadores para usarem os meios da tecnologia, né, para os recursos virtuais. Então, são várias possibilidades de linha de atuação na educação, assim como os projetos de geração de trabalho e renda, empreendedorismo, que podem ser de vários tipos, desde aqueles que preparam os jovens para o mundo do trabalho, então, que trabalham com adolescentes e jovens, explicando, não é, o que é o mundo do trabalho, a postura, desenvolvendo valores, desenvolvendo competências, habilidades que são necessárias para quem vai ingressar nessa vida, né, do trabalhador, da trabalhadora. Também tem projetos que são específicos, né, de qualificação profissional, então, que estão formando para uma determinada profissão mesmo, e tem outros projetos de apoio a empreendedorismo. Por isso, a faixa etária que pode participar desses projetos é mais ampla, ela vai desde da adolescência, do meio, final da adolescência, até os adultos, de todas as idades. Podem participar também projetos de grupos produtivos, como cooperativas, associações, podem participar projetos de negócios sociais locais, entendendo-se como negócio social aquele que é criado para atender uma necessidade social ou ambiental e que reverte todo o seu lucro, vamos dizer assim, no próprio negócio e está sempre visando esse resultado que beneficie a comunidade. E também projetos que surgiram como oportunidades aí percebidas durante o período da pandemia. Então, esses 2 grandes grupos, esses 2 focos, essas linhas de ação, sendo que neste ano, no edital, se colocou esta exigência para os projetos de geração de trabalho e renda, empreendedorismo. Todos precisam ter algum momento, algum bloco, algum módulo de capacitação dos participantes em educação financeira. Está se tratando de geração de trabalho e renda. Então, um bloco das atividades deve ser voltado para a educação financeira, conforme o tipo do projeto, isso varia, né, a quantidade de encontros, de oficinas, de formação, mas é necessário.
Se for um projeto que contempla a produção e comercialização de produtos, de serviços, então deve incluir também um plano de comercialização. Se for um projeto voltado ao empreendedorismo, né, ou dos grupos produtivos e dos negócios sociais, também incluir na formação o preparo dos participantes para elaborarem seus planos de negócios. E nos projetos que forem qualificar para uma profissão definida, então os projetos profissionalizantes, que eles certifiquem, né? Porque o certificado vai ser importante na carreira profissional, no currículo dos participantes que ali concluírem a formação. Então, esse pedacinho aqui, esse recorte, é uma novidade desse edital, que é uma necessidade que a gente foi percebendo que estava bastante urgente de ser colocada como condição dos projetos. Né? Já foi feita a primeira etapa do edital, então o que aconteceu nessa primeira etapa? Foram analisados os projetos para ver se atendiam os critérios de participação. Tem critérios de participação da organização e tem critérios de participação do projeto. Então, a organização, para participar, ela tinha que ser uma organização da sociedade civil, essa sigla OSC. E a gente está sempre lembrando que essa denominação, Organização da Sociedade Civil, veio substituir o que se dizia antes como ONG, né, Organização Não Governamental, ou entidade, ou outros termos que se usavam. Então, hoje, a terminologia é essa, né, Organização da Sociedade Civil, ou OSC. Também podem participar projetos apresentados pelo Sistema S, né? SESC, Senai, SESI. Podem ser apresentados projetos de órgãos governamentais, uma prefeitura, uma secretaria, um departamento público, enfim. Ou um negócio social formalizado. Então, um negócio social com CNPJ próprio, com o contrato social e onde se possa verificar as finalidades deste negócio para dizer que ele é um negócio social. Qual fosse a organização que quisesse inscrever um projeto, ela tinha que estar legalmente constituída no mínimo há 2 anos. Então, como é um critério de participação, a gente teve inscrição de projeto de organização que ainda não tinha completado 2 anos. Então, não atendia esse critério, o projeto foi desclassificado, né? Não pôde continuar no processo. Por isso se chama critério de participação. A atuação nas regiões definidas, então, nas 3 regiões, Juruti, Poços de Caldas e São Luís, na região, dentro daquelas cidades. Então, esse é outro critério de participação. Em relação à organização e ao projeto também, não pode ter finalidade de doutrinação religiosa, político-partidária, ou apresentar qualquer forma de discriminação. Também é exigida uma série de documentos, documentação precisa estar completa, e as organizações tiveram tempo para completar a documentação num prazo que estava estabelecido nesse processo. Cada organização só podia inscrever um projeto, né? O edital sempre diz isso, apenas um projeto por organização. Se é uma organização que já teve um projeto apoiado anteriormente pelo Instituto Alcoa, a prestação de contas precisa ter sido aprovada, né? Se a organização apresenta um projeto, ela deve apresentar um parceiro. Um projeto nunca chega sozinho nesse edital. E a organização sempre traz o projeto e traz um parceiro, no mínimo um parceiro, mas podem ser mais. Como é essa parceria? Uma parceria financeira, mas, na verdade, é uma parceria que possa ser mensurada financeiramente. Então, ou é alguém que aporta um recurso financeiro, uma pessoa física, uma pessoa jurídica, uma outra organização, um órgão público, o que for, como pode ser alguém que cede um espaço, cede recursos humanos, cede equipamentos, e este apoio com esses recursos, ele deve ser mensurado. Se fôssemos pagar por ele, quanto custaria? Tanto. Então, isso é considerado como uma parceria financeira e entra no orçamento do projeto com um valor estimado, né, desta parceria. O que mais?
As organizações ainda têm bastante dificuldade de monitorar seus processos, seus resultados e avaliar esses resultados. Então, foi pedido que a organização participante declarasse se ela concorda em participar de uma formação virtual nesse tema. Se o projeto for aprovado, a gente vai ter oportunidade de oferecer uma oficina nesse tema, e era uma condição de participação que a organização também concordasse, né, em participar dessa formação. Todos concordaram, que ninguém foi excluído porque discordou disso, né? Que tipo de ação que pode ser do projeto? Pode ser um projeto novo, que vai começar agora, vai ser implantado em algum lugar. Pode ser uma expansão de alguma coisa que já começou, já deu bons resultados, e agora vai, por exemplo, para um novo território. Pode ser um aperfeiçoamento de um projeto, então, uma etapa, né? Já se cumpriu uma etapa no passado e agora aperfeiçoando uma nova etapa, podia se inscrever assim também. Ou uma disseminação, alguma coisa que já foi feito também um piloto, ou numa região, ou com um grupo de profissionais, e agora vai se dedicar a um outro grupo, a uma outra região, uma outra realidade. E que o projeto solicitasse um valor de apoio entre 50 mil e 250 mil reais, além do período de execução do projeto, que não pode ultrapassar 2 anos. Projeto de até 2 anos, porque nesse período ele vai ser acompanhado, vai ser monitorado pelo Instituto Alcoa. Então, esses critérios de participação. A gente fala que é a primeira peneira, né? Precisa atender, se não atender os critérios de participação, não segue no processo. Essa etapa já passou, isso já foi feito. Aqui os documentos que foram solicitados, todos os projetos entregaram toda a documentação. Então, o estatuto e a ata de eleição atuais, que estão em vigor, e que sejam registrados em cartório, porque é isso que formaliza a situação da organização. Uma cópia do CNPJ para se verificar o cadastro, qual é a situação do cadastro, então emitida neste ano, com data de validade, né, dentro do período do processo de inscrição. Uma certidão negativa em relação aos tributos federais, então também verificando se a organização está em dia, né, com as obrigações nesse sentido. Depois, o cronograma e o orçamento do projeto, que são feitos no modelo próprio do Instituto Alcoa, uma planilha de Excel, tem algumas fórmulas, então, neste modelo, os dois. Para cada item do orçamento, 2 cotações de preços, mostrando que são 2 cotações exatamente para o mesmo item, mesmo modelo, mesma configuração, de modo que sejam comparável, e quem escreve o projeto escolhe, né, qual dos 2 valores que vai manter no orçamento. As parcerias que eu tinha mencionado, sejam elas diretas de recurso financeiro ou de outro tipo que possa ser mensurável, elas têm que ser declaradas e assinadas pelo parceiro. Não basta mencionar que tem um parceiro. Precisa ter esse documento de declaração de parceria. Tem um outro documento que se chama Declaração de Recebimento de Recurso. Esse é assinado pelo representante legal e pela pessoa responsável pela aplicação dos recursos, geralmente presidente tesoureiro, né, varia essa nomenclatura. E é uma declaração de que o recurso que receber para o projeto será usado exclusivamente no projeto, né? Depois, fotos e o vídeo, que ajude a gente a enxergar, né, essa realidade, a situação, o local, enfim, perceber melhor a necessidade que está sendo trabalhada. Se o projeto incluir alguma obra, seja construção, reforma, ampliação, construção de uma nova sala, um puxadinho, o que for, isso precisa estar regularmente planejado, então se pede o comprovante de propriedade do imóvel, não são aceitos documentos de cessão de imóvel, e também é exigido um checklist de saúde, segurança e meio ambiente, documento assinado pelo engenheiro responsável pela obra, que é uma pequena planilha também, que indica o que será afetado, né, com essa obra aí, que medidas estão sendo tomadas. Esses são os documentos.
as organizações não têm dificuldade em apresentá-los. Às vezes tem um ou outro que está sendo atualizado, por exemplo, uma ata de eleição que está sendo registrada, mas nada que ficasse pendente dentro dos prazos do edital. Então, tudo foi encaminhado e resolvido. O formulário de inscrição, vocês vão receber ou já receberam? Vão receber, né? Os 3 grupos vão receber 3 projetos cada grupo. E entre os documentos que vocês vão receber está o formulário de inscrição. Então, cada organização fez lá a inscrição do seu projeto, a gente analisou os formulários de inscrição, verificou quando precisava de ajustes, por exemplo, uma resposta que não estava clara em relação à pergunta, um dado que não se percebia, um dado que estava faltando, um preenchimento incorreto de algum item, ou incompleto. Então, isso foi sendo conversado, e as organizações puderam reformular, ajustar o formulário. Vocês vão receber a última forma, a mais atual, aqui, até onde elas conseguiram chegar, né? Até onde as organizações conseguiram fazer ajustes para atender as orientações. Então, o formulário, ele tem, se vocês quiserem, também ele está lá nessa página, que está aí na parte de baixo do slide. Lá existe um guia de preenchimento. Lá existem vários documentos que a gente disponibilizou, o Instituto Alcoa disponibilizou no começo do processo seletivo. E tem também um guia de preenchimento do formulário que já dava umas pistas, né? O que se espera encontrar em cada questão. Vocês vão receber o formulário de cada organização. No formulário original, tinha um bloco de dados cadastrais da organização e do projeto. Dados cadastrais da organização, que são o nome da organização, representante legal, data de fundação, dados de conta bancária, se o projeto for aprovado, que tipo de organização que é, uma série de informações. Depois, dados do projeto, nome do projeto, período de execução, o valor que solicita ao Instituto Alcoa, valor total do projeto, nome da pessoa responsável pelo projeto, dados de cadastro, vocês não precisam analisar, o formulário que vocês vão receber não traz esses dados. Mas o que vocês vão receber traz esses outros todos, né? Então, sobre a organização, e por que a gente quer saber essas coisas da organização? Porque lá na frente nós vamos analisar a coerência entre o que essa organização faz, qual é a prática dela, a experiência, a finalidade, a história dela, e esse projeto que está sendo proposto, né? Então, tem todas essas informações no primeiro bloco, que é sobre organização, e a gente vai ali, já vai pensando dali detalhes que vão nos ajudar a entender os projetos, então a gente recomenda que vocês leiam também, leiam o formulário todo, inclusive as informações sobre a organização. Depois tem um bloco de informações sobre o projeto. As questões são numeradas, então as questões que são informações sobre a organização, elas começam com o número 1, 1.1, 1.2, 1.3 e assim vai. E as informações sobre o projeto começam com o número 2. A gente chama de coração do projeto, as questões que estão ali entre a 2.10, mais ou menos entre a 2.10 e a 2.13, 2.14, que ali tem um pouco da metodologia, né? A gente não tem esse nome, metodologia, né, no formulário, mas é isso que se encontra ali. E tem ali o objetivo geral do projeto e uma tabela com os objetivos específicos. Para cada objetivo específico, as ações que serão desenvolvidas, os resultados esperados em relação a esse objetivo específico e os indicadores de verificação de alcance dos objetivos específicos. Então, este quadro é uma tabela um pouco mais detalhada, ali tem bastante informação do projeto, mas, infelizmente, a cada vez que a organização acessou o formulário para fazer correções nessa tabela, ela tirou de ordem os objetivos, ela é uma coisa do sistema, a gente brinca que o sistema cria a vida ali e faz uma baguncinha ali nessa questão. Se você ler um projeto que está confuso ali,
procure o arquivo do cronograma do projeto, porque no cronograma as ações estão na ordem certinha, tá bom? Então, é uma coisa que pode ser contornada com a consulta ao cronograma. Que mais? Depois tem as questões de número 3, elas tratam das fontes de recursos. Então, aqui uma questão de nomenclatura para este edital do Instituto Alcoa. Contrapartida é o dinheiro que a própria organização executora do projeto coloca neste projeto. Contrapartida é recurso próprio da organização. Parceria é recurso externo. De acordo com o edital, a contrapartida não é obrigatória. A organização, não é exigido da organização que ela ponha dinheiro no próprio projeto, até porque, na maioria dos casos, ela não tem recurso para isso. Mas é exigido que o projeto tenha parceiros, e como já foi dito, que o valor total colocado pelos parceiros seja, no mínimo, 10% do custo geral do projeto. Então, o que é o custo geral do projeto? É o valor solicitado ao Instituto Alcoa, mais a contrapartida da própria organização, se houver, e mais o dinheiro dos parceiros. Então, esse é o custo total. E o dinheiro que é aportado pelos parceiros, seja de forma efetiva, né, em moeda, seja com algum tipo de cessão, de apoio de material, de espaço, de equipe. Então, essa parte do parceiro tem que ser 10% do total do projeto. Último bloco do formulário fala do impacto e da sustentabilidade do projeto. Então, se ele é um projeto pontual, por exemplo, uma reforma numa escola, ou se ele é um projeto que pretende trazer uma modificação para o território, né, implantação de um negócio, apoio a um grupo de produtores, se é um projeto que vai trazer resultado só para um período, ou se ele vai ter uma intervenção permanente. Então, tem essa informação numa questão, no bloco número 4. Uma outra questão sobre a autossustentabilidade, se o projeto, a hora que terminar o apoio financeiro do Instituto Alcoa, o projeto continua, ele continua, mas ele precisa de novos parceiros, ali tem informação de qual é a situação de cada projeto. Aqui um exemplo do cronograma, para vocês verem. Por isso digo aqui que no cronograma as ações estão organizadas, né? Então, para cada objetivo específico, essas foram as ações previstas no projeto. Aqui é um exemplo fictício, tá? E depois os meses em que elas vão acontecer. Como o processo de seleção desse edital está previsto para durar até agosto, então até agosto, se chegar à última etapa do processo de seleção e a indicação dos projetos que vão receber o apoio, todos eles, as ações de todos os projetos devem ser previstas de setembro para frente. Tem projeto que já quer começar ações em setembro, tem outros que já colocaram para janeiro de 23, não tem problema nenhum, cada um diante da sua necessidade e realidade, né? O cronograma deve trazer todas as ações previstas, e a gente também orientou que sempre devem ser previstas ações de avaliação dos resultados também. Então, em geral, essas ações de avaliação também estão, ou tem uma linha separada, ou elas estão dentro de um dos objetivos. Aqui para vocês verem o tipo de orçamento que vocês vão receber para conhecer do projeto. Então, aqui fica mais claro, né, que nós temos aqui uma coluna que é o item de despesa, que, se for equipamento, a gente simplificou um pouco para passar para vocês, porque às vezes tinha tanto detalhe da configuração do equipamento que ocupava 3, 4 linhas. Então, a gente deu uma enxugadinha, mas não perdeu a clareza. Tem a quantidade daquele item que se deseja adquirir, o valor unitário e depois as colunas que compõem o orçamento. O valor solicitado ao Instituto Alcoa, valor apoiado por parceiro e valor da contrapartida da própria organização. Esse é o orçamento simplificado de um projeto. Também é fictício.
Bom, depois dos critérios de participação, que projetos seguem, que projetos não podem seguir, né, não podem participar, a gente passou pela etapa da análise técnica. Aqui foram verificados, em relação à organização, o histórico, os resultados que ela menciona que já alcançou, qual é a articulação dela, tem uma questão que pergunta como se compôs a receita dessa organização no ano passado. Então, quem contribuiu? Então, se teve recurso público, recurso próprio, realização de eventos para captação de recursos, enfim, como é que se compôs esse orçamento? A gente procura enxergar se existe experiência no tema do projeto, né, para não ter muita incoerência. Por exemplo, uma organização que sempre trabalhou com idosos e agora ela quer fazer educação infantil, aí você fala, mas por quê? Né? De onde vem esse desejo? Qual é a expertise? Como é que faz isso? Então, por isso é importante conhecer também os dados da organização. E em relação ao projeto, são essas 4 frentes de avaliação, então, o alinhamento e a coerência do plano de ação, que a gente chamou aquele quadro que vocês vão conhecer depois na questão 211, um alinhamento e coerência entre os objetivos e as ações previstas para alcançar esses objetivos, entre os objetivos do projeto e a atuação da organização, né? Se o público participante do projeto faz sentido naquelas ações que serão oferecidas, né? Se as ações estão adequadas para esse público, este alinhamento, essa coerência. Depois a gente olha planejamento e gestão, pensando aqui na composição da receita para executar o projeto e nos indicadores, no monitoramento e na avaliação. Então, se tem uma estrutura, se foi planejada uma gestão para o projeto. Impacto e relevância, o projeto vai trazer mudanças? Qual é a situação que ele vai mudar, né? Qual é o potencial que ele tem de transformar essa situação que ele apresentou no texto? Então, impacto e relevância, e perenidade e legado. Então, projeto continua, tem projetos que não precisam continuar, por si só eles resolvem alguma situação e não precisa continuar, mas isso não é o mais comum dos casos, né? Em geral, o projeto vem e deve ficar por um tempo até que o quadro, de fato, seja alterado. Então, a gente analisa isso, o horizonte de continuidade do próprio projeto e como ele vai se sustentar. Então, nessa etapa que já passou, que já fizemos isso, teve bastante contato com as organizações. A gente tem linhas de WhatsApp, porque, especialmente para a gente falar com Juruti, né, o que funciona mesmo é o WhatsApp, mas depois que os nossos números de telefone ficam conhecidos, aí também a gente fala por ligação telefônica e troca muito e-mail, e assim foram sendo esclarecidas as dúvidas, para completar a documentação, para corrigir e ajustar o formulário de inscrição, para acertar e refazer muitas vezes, principalmente a planilha do orçamento, as organizações têm muita dificuldade, e até o cronograma. Então, esse foi um período assim. Nesses contatos, a gente acabou tendo algumas informações complementares, que não estavam nem no formulário, nem no orçamento, nem no cronograma. A gente fez um pequeno arquivo e mandou para a Bárbara, que ela deve mandar para vocês também. Se algumas organizações têm informações complementares, é coisa pequena, é um parágrafo em geral. A outras não, outras já está tudo dito no formulário, né? Feitos os ajustes, teve uma etapa agora mais recente, que foram as entrevistas, né? A Bárbara fez entrevistas com todos os projetos. Não sei se ela chegou a fazer alguma visita presencial, mas ela seguiu um roteiro de entrevistas por telefone, esclarecimentos, que também ajudaram muito a gente a entender mais alguns detalhes dos projetos. E, para fechar essa etapa, então, os projetos que seguiram depois dos critérios de participação e estavam aqui dentro dos critérios de análise técnica também foram analisados pelo Instituto Alcoa, pela Bárbara, pela equipe local,
para definir quais projetos que seguiriam no processo de avaliação, e assim a gente chegou nesses 9, que vocês vão conhecer melhor no dia da banca, né? Agora, nessa segunda etapa, o que acontece? Nós estamos agora na segunda. Então, aqui entrou o conselho, tem um papel super importante, e vocês vão acessar, se quiserem, o edital, nesse endereço que a gente já mostrou aqui, o instrumento de priorização, que nós já vamos apresentar, e mais o material de cada projeto. Então, isso tudo chega às mãos de vocês para analisar, né? O formulário de inscrição, o cronograma, o orçamento, fotos e vídeos. E aí, precisa analisar todos os documentos. Se cada um de vocês vai analisar 3 projetos, eu acho que vai dar, não vai ficar tão pesado. Porque, às vezes, é como a gente disse, uma informação não está num documento, você vai achar no outro. Às vezes, a foto, no nosso caso aqui, que estamos tão distantes de Juruti, muitas vezes a foto nos ajudou a enxergar muito melhor o projeto depois de tudo que tinha sido lido e estudado, né? O orçamento, muitas vezes, quando você olhar no orçamento, você vai entender a composição desse recurso que está sendo solicitado, o peso que tem cada item, né, a ser adquirido ou pago, o serviço que vai ser pago. Então, precisa analisar todos esses documentos. Só não precisa procurar critérios de participação e de análise do projeto, porque isso já foi feito. Então, agora o que nós estamos buscando é a visão que vocês têm desses projetos, como é que vocês entendem a importância desses projetos, né? E a condição de realização deles. Aí vem a chance da banca de projetos, das organizações apresentarem, é um dia muito importante, e assim que elas receberem o e-mail da Bárbara, ou da Vivian, não sei quem vai mandar o e-mail, dizendo que vai acontecer a banca, como vai funcionar, quantos minutos tem, já começa uma tremedeira do lado de lá, e nós vamos preparar, junto com as organizações, uma apresentação, um PowerPoint, que é padronizado para todas, é uma questão de equidade, de todas terem a mesma condição de se apresentarem à banca, e como funciona, né? A banca, não sei se eu já estou com isso aqui. A organização apresenta seu projeto, vamos dizer que ela tenha 10 minutos para apresentar seu projeto, e depois, e o conselho, a localidade da Alcoa, e todos nós simplesmente ouvimos e acolhemos. Eu falo que é um momento do exercício da generosidade, né? A gente acolhe entendendo a condição de cada um. E depois tem 5 minutos para perguntas, que são perguntas de esclarecimento. A gente só faz, na banca, perguntas de esclarecimento. A gente não emite opinião sobre o projeto. A gente não, vocês, a gente não fala nada na banca. Mas o conselho, o conselheiro, a conselheira, assiste a apresentação da banca, compara com tudo aquilo que já leu, né, que já se apropriou até o momento sobre o projeto, e, se houver necessidade, faz perguntas de esclarecimento. Não é uma banca de TCC, de final de curso, de mestrado, de doutorado, nada disso. O apresentador da banca não está sendo avaliado. Então, tem uma pergunta de esclarecimento, faz. Depois que todas as propostas forem apresentadas, o pessoal da banca se retira, e aí sim o conselho comenta projeto por projeto. Esse é o procedimento. Vocês vão ver a planilha de pontuação, de priorização dos projetos. Nós vamos passar por ela para ver a pontuação. E depois, no final do processo, com o conselho, cada projeto terá recebido uma nota, é feito um ranking das notas dos projetos. Também é preciso verificar quais são os de educação, que estão, a ordem, né, de prioridade pelas notas, quais são os de geração de trabalho e renda, qual é o recurso disponível na localidade para apoiar projetos. Aí são feitos alguns ajustes para se definir que projetos seguirão como
vamos dizer, como finalistas para a etapa final, né? Esse é o instrumento de priorização. Vocês vão receber, se vocês vão fazer três pessoas, né, em cada grupo, analisando os projetos, eu imagino que cada grupo vai chegar a um consenso para preencher aqui a pontuação sobre cada projeto. Então, Márcia, Oi? então, cada um vai preencher individualmente, né, representando a sua organização, e depois a Bárbara, né, no momento da compilação, vai fazer uma média das notas, para a gente ter a nota final A Bárbara que vai fazer. Tá. Isso. Então, vai ser feita uma média. Então, vamos considerar isso, que você está preenchendo individualmente, certo? Entendi. Então, você é conselheira, conselheiro, você analisou um projeto, e como vai ser preenchida essa planilha? Então, vejam aí, essa planilha ela tem 3 colunas. A última coluna, do lado direito, tem nome da organização e a pontuação. Então, o primeiro projeto que você analisou é da organização Fundação ABCD. Então, ali no lugar de nome da organização vai estar escrito Fundação ABCD, e toda essa coluna aí vai ter notas para o projeto da Fundação ABCD, né? Então, a primeira questão, se é um projeto, vamos ver agora a planilha que trata dos projetos de educação, porque tem 2 planilhas diferentes, uma para analisar os de educação e outra para analisar os de geração de trabalho e renda. O projeto de educação, primeira parte de análise será sobre alinhamento e coerência. Então, vocês estão vendo aí a letra A, alinhamento e coerência, e a primeira pergunta. A proposta de intervenção, o projeto, e a sua justificativa são coerentes com o contexto da comunidade? E aqui, ninguém melhor do que vocês para analisarem isso, porque vocês conhecem o contexto da comunidade, né? Vocês estão em Juruti, vocês conhecem essas centenas de comunidades que existem na região, realidades diferentes, desafios diferentes. Então, olhando este projeto que chegou na sua mão, essa proposta, e também dentro do projeto existe a justificativa, porque ele está sendo apresentado, está de acordo com o contexto da comunidade? Então, se você acha que não, a sua nota aqui é 0 para essa pergunta. Se você acha que sim, que a proposta e a justificativa são parcialmente coerentes com o contexto da comunidade, a sua nota é 50. E se você lê e fala assim, realmente esse projeto está muito coerente mesmo para este contexto, então a sua nota é 100, tá vendo? Então está escrito, pontue com 0, 50 ou 100. Onde que você vai pontuar? Você vai escrever, né, vai digitar esse 0, 50 ou 100 na última coluna. Então, por exemplo, para essa questão aqui, eu analisei, eu achei que está coerente, mas não tá 100%. Eu acho que em algum ponto ali não consideraram alguma coisa, tá? Eu vou dar 50 pontos. Eu vou marcar 50 na última coluna. Eu já li tudo, já li o formulário, li o cronograma, o orçamento, vi foto, tudo. Onde que eu devo achar as respostas para me ajudar a responder aqui, a formar minha opinião? Então, nesta coluna do meio, tem aí questões de referência na ficha de inscrição. Então, se você voltar lá no resumo do projeto, no objetivo geral e no plano de ação, você vai achar informações que te ajudam a dar a nota para essa questão. Então, é assim que será feito com cada questão desta planilha. A segunda pergunta é se, na sua opinião, os objetivos específicos, as ações que estão previstas e os resultados esperados, eles vão, de fato, ajudar a alcançar aquele objetivo geral que foi proposto para esse projeto. Então, para você olhar isso, você vai voltar na questão 2.10, para ver qual era o objetivo geral, na 2.11, para ver esse plano de ações e resultados, forma a sua opinião e dá uma pontuação. Nesse caso aqui, ó, a pontuação é diferente. Pontue com 0, 75 ou 150, sobre a contribuição deste plano de ação para alcançar o objetivo geral.
O próprio sistema tem fórmulas, e à medida que você vai pontuando, ele já vai somando essas notas que você está dando. Tem uma terceira pergunta neste bloco de alinhamento e coerência, se os indicadores que foram apresentados ali no plano de ação, se eles são suficientes para comprovar os resultados, e também tem a pontuação que você vai atribuir. Então, acho que, imagino que esteja claro para vocês como é o mecanismo de leitura e preenchimento dessa planilha. A gente fala que essas questões, elas são de referência na ficha de inscrição, porque, às vezes, na hora de preencher, a organização não colocou essa informação exatamente na questão 2.10, mas ela está lá no meio da questão 2.13, então, por isso você tem que conhecer o formulário todo, ler tudo, né? Nesse bloco aqui, se você der nota máxima, a organização pode chegar no final desse bloco com 400 pontos. Então, a variação de pontos nesse bloco fica entre 0 e 400. Tem um segundo bloco, ainda falando sobre os projetos de educação, sobre o planejamento e a gestão, o que se planejou fazer e a gestão do que está se realizando quando o projeto estiver rodando, né? Então, tem duas questões importantes, uma trata de monitoramento de indicadores e a outra de avaliação de resultados, as questões 2.12 e 2.13, e aqui a pergunta é se a estratégia de monitoramento, se ela está bem definida, e se vai ser possível avaliar os resultados com essa estratégia de monitoramento. Você pode dar nota 0, 100 ou 200 nesse item. Depois, a outra, ainda dentro desse assunto de gestão, planejamento e gestão, está considerando as parcerias financeiras ou técnicas, se elas são suficientes para executar o projeto, e você vai encontrar informações sobre parcerias nas questões 3.1, 3.2 e 3.3. E dá a sua nota. Nesse bloco de planejamento e gestão, o total, a soma aqui vai variar entre 0 e 350 pontos. E no último bloco, ainda aqui em relação à educação, é sobre impacto e relevância, né? Se estão claras, né, as mudanças que o projeto espera trazer em relação à aprendizagem dos estudantes, dos participantes, e o desenvolvimento integral desses estudantes. Então, novamente, onde você encontra as notas que você pode dar, e aqui a pontuação é 0, 125 ou 250. Então, uma vez somados os pontos dos 3 blocos, A, B e C, automaticamente o sistema preenche uma linha do total, e essa pontuação que vocês darão para cada projeto, ela vai entrar numa média ponderada para se chegar à avaliação de cada projeto. Se o projeto for de geração de trabalho e renda, ele tem um primeiro bloco semelhante ao da educação, e aqui nesse caso também o total da pontuação pode chegar a 400, então acho que já está dito como vocês vão preencher, onde vão procurar informação, formar a sua opinião, dar a sua nota. E no segundo bloco, tem uma questão muito específica sobre projetos de geração de trabalho e renda, né? Em planejamento e gestão, uma questão que não tem em educação, que só tem aqui, que é esta. O projeto Geração de Renda e Empreendedorismo define claramente a formação em educação financeira. Lembrem-se que educação financeira é um requisito em todos os projetos de geração de trabalho e renda e empreendedorismo. Ele define um plano para comercialização? Bom, só estamos pedindo que tenha plano de comercialização os projetos que incluírem produção e comercialização de produtos, é claro, né? E plano de negócio? Plano de negócio também só vai ser exigido nos projetos que tenham apoio ao empreendedorismo, apoio a grupos produtivos, que a gente já falou que são as cooperativas e as associações de profissionais, e apoios a negócios sociais locais. Então, considerando o contexto, qual é a sua pontuação aqui, nessa questão, que vai variar entre 0,50 e 100, a resposta
deve estar nas questões 2.11.1, 2.11.2. Pode ser que você encontre a resposta até no resumo do projeto, não sei. Mas, de forma geral, a referência seria encontrar nessas questões aqui. Depois, as outras questões, elas vêm como estavam no formulário de educação, né? Se a estratégia de monitoramento está definida, se vai dar para fazer avaliação, se as parcerias são suficientes. E também terceiro bloco de questões é o mesmo, em relação às mudanças esperadas, né? Só que aqui, mudanças esperadas em relação à geração de trabalho e renda. Então, você completa a sua pontuação e chega uma nota final para cada projeto, para cada um dos 3 que você vai analisar. Aqui só lembrando como vai ser a banca, mas eu já tinha me adiantado aqui. O projeto é apresentado pelas pessoas responsáveis, todas usam um modelo comum de apresentação, que a gente vai fazer junto com as organizações, mas elas também podem trazer outros recursos visuais, podem trazer outras coisas para mostrar do projeto. Quem estiver apresentando o projeto deve dar os principais destaques, né? Por que ele é importante, que mudanças que vai gerar, por que ele merece estar aqui, né? Ter chegado até aqui. Aí sim, o conselho vai poder fazer perguntas, então, novamente, apenas perguntas para esclarecimento de dúvidas. Não, a gente não vai ter críticas aos projetos aqui nesse momento. Elogio cabe sempre, mas as críticas a gente pode fazer depois que as organizações se retirarem, né? Porque as críticas de vocês é que vão levar para um ranking final. Então, sempre reforçando, nesse momento o conselho não manifesta opinião a respeito de cada projeto, neste momento. E as organizações serão convidadas a ficar e assistir as apresentações umas das outras. Quem puder, quem quiser, vai fazer isso. Algumas, pode ser por motivo de agenda, de transporte, do que for, vão chegar só no seu horário, se apresentar e se retirar. Não tem problema, escolha delas. Mas depois que a última se apresentar, todas deixam a reunião. Fica só o conselho com a localidade, né? Neste momento, aí os membros do conselho compartilham seus pareceres sobre os projetos. Tempo limitado, para que todos possam falar, todos possam se manifestar. E o conselho delibera sobre as notas, né? Pode ser que você assistiu a apresentação e agora você fala, eu quero mudar a nota que eu tinha dado em tal item. Você vai ter essa oportunidade, é claro, senão a banca não tinha sentido. Então, após a apresentação da banca, é possível fazer um ajuste nas notas que foram dadas, e aí a RC orienta sobre os próximos passos, né? Não sei quem vai estar nessa reunião, não sei se é a Bárbara, Vivi, quem for, vai orientar sobre os próximos passos. E bom trabalho. Então, essa é a proposta, e a gente agora pode responder dúvidas. Eu acho que uma informação para passar para os conselheiros, já foi passado o link, né, para os grupos para avaliarem os projetos com um arquivo em PDF, e a gente ainda essa semana deve entregar o book, porque eu sei que às vezes alguns têm dificuldade, né, de internet, de acessar o material, e a gente vai estar entregando, a gráfica está imprimindo os books dos projetos para poder ajudar na avaliação justamente com a ficha, né, impressa. Então tem o arquivo que foi enviado para ser preenchido, né, e caso a pessoa não consiga acessar, tenha alguma dificuldade, pode preencher a ficha impressa e entregar para a gente, que depois a gente tabula as informações. Muito bem. A gente deixa aqui nossos contatos também, se tiverem necessidade de algum esclarecimento, a gente está à disposição. E eu quero aproveitar também, né, fazer um lembrete importante, né, essa etapa que nós estamos, ela é crucial, e eu peço confidencialidade, né, com relação às organizações, né, aos projetos. Sei que, né, algumas pessoas aqui fazem parte ou têm contato com as organizações que estão participando do processo, então eu peço que não compartilhem, né, com as organizações essas informações que estão sendo
trabalhadas aqui. E se caso, né, algum representante de alguma organização entre em contato com vocês para saber se vocês, né, sabem qual que é o status, direcionem, né, seja para a equipe da UCOA em Juruti, a Bárbara, a Viviane, ou peça para falar diretamente com a equipe do FICAS, porque a gente dá todas as orientações. Né? Para as organizações que não tiverem os projetos aprovados, a gente manda uma devolutiva no final do processo. Então, quando a gente divulgar os projetos aprovados, a gente também dá essa devolutiva para quem não teve o seu projeto aprovado, é enviado uma carta com a devida justificativa do porquê o projeto não foi aprovado. Tá? Então, a gente tem esse cuidado. E eu acho que o diferencial desse processo do Programa de Apoio a Projetos Locais é o cuidado que a gente tem com as organizações. Desde o momento em que a gente abre o edital, a gente abre também um espaço para que elas possam tirar dúvidas, esclarecer. Né? Então, a gente tem esse apoio do FICAS durante todo o processo. São poucos investidores sociais, né, que abrem essa possibilidade para as organizações entrarem em contato, tirar as dúvidas. Durante o processo de análise mesmo dos projetos, né, são feitas várias conversas com as organizações para poder entender melhor o projeto, para tirar as dúvidas. Então, a gente dá uma série de oportunidades para que as organizações possam melhorar a escrita, a apresentação dos projetos. Então, a gente sempre tem muito cuidado, né, com as organizações, porque nós entendemos que é um processo de parceria mesmo, é uma construção conjunta desde o início. Então, por isso também o reforço, né, da Márcia com relação ao olhar, né, cuidadoso de vocês quando estiverem avaliando, e mesmo na banca, né, durante a banca de apresentação, a gente utiliza o momento que as organizações estiverem com a gente somente para tirar dúvidas, e depois, quando o grupo estiver sozinho, aí sim a gente faz uma discussão sobre os projetos. Me pediram aqui, eu vou compartilhar, Viviane, o valor, né, que nós temos disponível esse ano para os projetos comunitários. Então, a gente tem o percentual menor para projetos de educação, porque a gente já tem um programa, que é o programa ECOA, né, parceria com a Secretaria Municipal de Educação e unidades escolares no município. Então, o Instituto, né, já destina uma boa parte do seu orçamento para o programa ECOA, então por isso que para projetos de educação no edital a gente tem um valor mais baixo do que para projetos de geração de trabalho e renda. O que nós, no ano passado, nós tivemos uma só... Oi, Márcia? Você já está compartilhando, Mônica? Não, eu não vou compartilhar. Só entendi. Falou. Tá. No ano passado nós tivemos uma sobra de recurso, porque talvez algumas pessoas que estão aqui no grupo vão se lembrar, a gente teve até um segundo edital no ano passado, para que a gente pudesse utilizar todo o saldo, né, disponível. Ainda assim, houve uma sobra do recurso, a gente está trazendo, está compondo o orçamento desse ano, tá? Então, a gente tem, para projetos de educação, o valor total de aproximadamente R$320 mil. E para projetos de geração de trabalho e renda, R$730 mil, né, que totalizam aí R$1,050 mil para projetos desse ano. Dos projetos que vocês vão avaliar, né, desses 9 projetos que serão avaliados pelos conselhos, a gente tem um valor total solicitado de R$1.542 mil. Né? Então, a gente está com um montante aí de R$500 mil a mais do que o valor que a gente tem disponível para projetos, por isso né, o papel de vocês é tão importante para que a gente possa utilizar esse recurso da melhor forma possível. Então, a gente vai ter, infelizmente, a tarefa, né, de selecionar somente alguns, a gente não tem, né, não vai ter a capacidade de aprovar todos esses que chegaram nessa etapa, por isso é tão importante, né, o papel de vocês nesse processo. A Bárbara me confirmou, Vivi, que os books, a gráfica vai entregar hoje, né? Então, certo. Até amanhã todo mundo vai receber o material. Isso, a gente vai fazer a distribuição, isso. E aí nós teremos, então, esse momento, né, na terça-feira, à tarde, com os representantes das organizações,
Uma das organizações fica baseada em São Paulo, acho que fica em São Paulo, que é do Consulado da Mulher. Então, elas vão entrar de forma online, vai ser a única organização que vai entrar online, as demais presencialmente. Então, a gente está separando aí a tarde toda para fazer esse trabalho. E na quarta-feira pela manhã, a gente tem um outro momento, mas é com outro grupo, né, que é das organizações que tiveram os projetos aprovados em 2020 e 2021, que ainda estão em andamento. A gente vai ter um workshop para falar especificamente sobre prestação de contas, né, dos projetos que estão em andamento. E depois, futuramente, a gente vai ter, né, em setembro, a gente deve ter um outro encontro para formalizar, né, oficializar a aprovação dos projetos desse ano. E aí deve ser em setembro, a gente faz um novo encontro, e certamente vocês serão convidados para fazer a oficialização, né, dos projetos que forem aprovados nesse processo de 2022. Algumas pessoas chegaram depois que a gente já tinha começado, então não sei se vocês, né, querem dar um oi, um alô, aproveitar, tirar dúvidas, caso vocês ainda tenham. A gente tem ainda mais uns minutos aí para finalizar o nosso encontro hoje. Acho que aproveitar também, Mônica, reforçar um pouquinho, acho que muito dos conselheiros, parceiros que estão aqui, né, eu já conheço, então a gente também se coloca à disposição. Tem o WhatsApp do conselho, né, que é uma ferramenta que a gente pode estar fazendo contato em caso de dúvidas e para a gente fazer acho que o principal é isso, qualquer situação, qualquer dúvida que vocês tenham, entre em contato aqui conosco. O pessoal do Ficas também é um pessoal bem solícito, né, Márcia? A hora que quiserem ligar para tirar uma dúvida, até para, assim, para os que já julgaram, essa metodologia, já está mais um pouco mais no dia a dia, mas caso quem não está sendo a primeira vez, fiquem à vontade, porque é importante ter bem o esclarecimento, até para que vocês possam se sentir confortáveis e terem segurança daquela pontuação, que realmente o projeto, vocês tiveram entendimento dessa forma. Então é muito importante, porque a gente, como a gente está julgando as instituições, é importante que a gente possa ser o mais justo possível, levando em conta o mérito do projeto. A gente sabe que aqui em Juruti, como é um município, todo mundo se conhece, a gente conhece as instituições, conhece os membros, né, mas que a gente possa ter, digamos assim, essa neutralidade da gente julgar o projeto realmente pelo mérito, se ele está bem escrito, se ele está bem, assim, consolidado nos seus indicadores, nos seus resultados. Então acho que é uma dica sempre que vale a pena a gente compartilhar aqui com vocês e nos colocar sempre à disposição, apesar da Bárbara hoje não estar aqui, mas ela deixou o recado e qualquer coisa podem acioná-la, e a mim também, para ajudá-los, tá bom? Mesmo. Opa, boa tarde. Eu Boa tarde. representante da Câmara, Mário. Na verdade, dizer que, primeiramente, que vocês são extremamente elegantes. Eu fiquei até com medo de ligar a minha câmera para não destoar a reunião. Mas, assim, é só para... que eu estava meio que ausente, mas eu estou tentando me organizar aqui e participar. Mas eu queria dizer que eu ouvi a fala da Viviane, e eu já participei há algum tempo atrás. E eu acho, assim, ela já sabe que eu vou acompanhar o voto dela, que ela é 10. Inclusive, ela já sabe que um dia, se eu for prefeito do município, ela vai ser minha secretária-geral. Ah, não, não pode roubar a Viviane da gente, não. Vereador. Ela é extremamente técnica, assim, ela é excelente. Na verdade, todo mundo, né? E também vou aproveitar para alguém chamar o Emílio, que eu acho que ele já está dormindo aí, que estava com uma cara de sono. Mas é isso, obrigado por
Vocês são ótimos. Obrigada. Boa tarde. E a gente se encontra, acho que no dia 28, né? 28, terça-feira. 28. Aí, tá bom? Obrigado. Obrigada. Combinado. E só reforçando aos conselheiros amigos, dia 28, presencial aqui na Alcoa, né? Estaremos aguardando vocês. A Mônica estará online, né, com a gente. Não, eu estarei aí. Ah, você vai estar aqui? Ai, que bom, que Sim, bom. sim. Então, Márcia por e eu favor. estaremos aí. Ai, que bom, gente. Já ia Amigos, reclamar. venham, Vivi. venham, estarei aguardando todos aqui. Queremos fugir do frio de São Paulo, né? Ah, A então gente vai pronto. Vai se curtir aquecer um o calor de pouquinho. Juruti, sim. Achei que já está 40 graus, né, Vivi? Vai ser um choque térmico, né? Mas a gente quer fugir do frio, né, Márcia? A gente está fugindo do Isso. frio de São Paulo. Lá na época de chuva, não, né? E aqui tem chovido alguns dias assim, mas já tá quente, tá bem É, mais agradável do que aí, eu acho, né? não é que, o clima aqui ficou meio maluco ultimamente, né? De vez em quando chove, já não era para chover, mas tá, de vez em quando, quase dia sim, dia não, cai uma chuva. Mas vai melhorar. Acho. Combinado, pessoal. Estaremos aí com vocês presencialmente. Ansiosa pela viagem. Muito bom. Vamos reforçar o convite no grupo. Estaremos aguardando vocês. Solicitar que tentem chegar um pouquinho no horário, né, para que a gente possa ter a nossa reunião, porque são muitos assuntos, né? E é vasto a reunião de priorização, tá bom, pessoal? Qualquer dúvida, entrem em contato. Estamos certamente à disposição de vocês. Então, nos encontramos aí na terça-feira, daqui uma semana, daqui exatamente uma semana. Ok, pessoal. Obrigada, tá? Muito obrigada, um abraço e boa análise para vocês. Uma boa Tá avaliação. joia. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Boa semana, bom trabalho. Bom trabalho. Boa tarde, bom trabalho. Boa tarde.